bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, que é o governo Getúlio Vargas, ou conhecido também como a Era Vargas. A gente vai passando os slides e eu vou dando as explicações que forem necessárias. Vamos comigo nesta empreitada histórica, porque todo dia é dia de fazer história. A Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. Este era o homem que passou 15 anos no poder. Foi o segundo maior mandato do Brasil, perdendo apenas para Dom Pedro II. A Era Vargas, como nós a chamamos, é o nome que se dá ao período em que Vargas esteve no poder continuamente, ou seja, de 1930 a 1945. Em razão das inúmeras alterações sociais e econômicas que Vargas fez no país, ele conseguiu passar este período de 15 anos sem ser tirado do poder. Nós vamos entender um pouquinho por que isto aconteceu. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira. O seu governo dividiu-se em 3 partes, ou seja, seu governo classifica-se em 3 segmentos. O primeiro deles é o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. O segundo foi o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. E o terceiro e último da Era Vargas foi de 1937 a 1945. Aqui a gente tem uma representação da capa da Constituição daquela época, que nós vamos falar daqui a pouco. Primeiro nós vamos dar uma olhadinha no que foi a Revolução de 1930, para entender como que o Getúlio Vargas chega então ao poder do jeito que chegou. No ano de 1930, vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Como característica principal, centralizava o poder entre os partidos políticos, ou seja, entre os partidos de São Paulo e de Minas Gerais, que era o PRP e o PRM, que tinha como base a economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com os grandes proprietários de terras da época. Como existia esta fusão entre Minas Gerais e São Paulo, havia uma política que era chamada política café com leite, onde eles se revezavam no poder. De acordo com as políticas do café com leite, que eu falei agora há pouco, existia um revezamento, isto que eu acabei de dizer também, entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, que é o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido. Assim, dizia-se, abre aspas, nada mais conservador do que um liberal no poder. É um trocadilho, não é? Em março de 1930, foram realizadas eleições para a presidência da República. Eleição esta que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse porque a Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade dessas eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraudes eleitorais,
coisa que era muito comum naquela época. Vamos ver o golpe do exército, porque os militares ajudam o Getúlio Vargas a chegar no poder. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, é assassinado em Recife, capital do Pernambuco. Este assassinato de João Pessoa vai influenciar muito para que Getúlio Vargas chegue ao poder. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se para usá-la em seu favor, aquilo que eu falei antes, atribuindo a culpa dessa morte à oposição. Além da crise econômica acentuada pela crise de 1929, que tinha tomado o mundo inteiro, a indignação aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente, ou seja, a República Velha, desde o tenentismo, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do Exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu com Washington Luiz, que era o vice-presidente dele, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Eu acho que aí vocês entenderam qual foi a contribuição, infelizmente, da morte de João Pessoa para que Getúlio Vargas chegasse onde ele chegou e também sobre a contribuição do Exército para tirar Júlio Prestes da eleição que ele tinha ganho, do posto que ele tinha ganho e fazer com que ele fugisse. Dessa forma, colocaram Getúlio Vargas no poder. Foi uma forma arbitrária? Claro que foi. Mas este primeiro governo de Getúlio Vargas, ele foi um governo arbitrário, porque não houve eleição legítima para ele. Vamos ver agora os tipos de governos. Como a gente falou antes, só nas citações, o governo provisório, que foi o primeiro, né, de 1930 a 1934. Teve como objetivo reorganizar a vida política do país, devido ao antigo regime, a República Velha. O presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativo nas esferas federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 1930, os primeiros anos da era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo e, por esta razão, foram designados representantes para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e a sua grande influência política regional. Esta medida consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e o discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse movimento,
teve origem a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, Getúlio Vargas, muito esperto, ele dá a volta por cima de tudo isto, como nós vamos ver a seguir. Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para constituinte no processo eleitoral. Devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço. E em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. No governo de Vargas, teve duas Constituições federais, que nós vamos ver a seguir, né? A primeira foi a de 1934. A Carta de 1934, como chamamos a Constituição, deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino, que até então não era permitido. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Daí vocês começam a entender por que o mandato de Vargas foi se alastrando, porque as medidas inteligentes que ele tomava fazia com que o povo e o próprio Congresso terminassem apoiando a permanência dele no governo. Vamos agora para o governo constitucional, que recebe esse nome, obviamente, porque foi nele que aconteceram as constituições federais. E o próprio governo durou de 1934 a 1937. Nesse mandato, conhecido como governo constitucional, a alteração política se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, que era um conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitário, introduzidos na Itália por Benito Mussolini, que estudamos na Segunda Guerra Mundial. Defendido pela Ação Integralista Brasileira, A e B, e por outro lado tinha o democrático, ou seja, totalitário e democrático. O democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, era responsável pela reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, aproveitando-se desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. E em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e também Recife. Devido à falha da articulação e à adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo Vargas. Notem que o governo recebia diversos ataques da oposição, mas mesmo assim Vargas prevalecia fortemente no poder. No entanto, Vargas cultuava uma política de centralização do poder e, após a experiência frustrada do golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio. Com essa medida, Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista.
conhecida como Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou a Constituição que ele mesmo promulgou de 1934 e dissolveu o Poder Legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo, que foi a última forma de governo da era Vargas. O Estado Novo, período pós-Constituição, que veio de 1937 a 1945. No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Vargas o Estado Novo. Tinha início, então, um período de ditadura no Brasil que duraria até o final desta era Vargas, que foi em 1945. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, Constituição Polaca, porque ela foi inspirada nos ideais da Constituição da Polônia, de tendência altamente fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a para apoiar a centralização política, que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, publicou o Código Penal e o Código Processual Penal, ambos em vigor até hoje. Foi responsável também pelas concepções da carteira de trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado para os trabalhadores. Vargas conseguiu conquistar o apoio do povo brasileiro, ou seja, do operariado brasileiro, da classe que trabalhava. Então, este apoio vai significar bastante na sua vida futuramente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Dando sequência, o principal acontecimento da política externa durante o governo Vargas foi o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, que teve início no ano de 1939 e durou até 1945. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo foi responsável pela grande contradição do governo Vargas, porque o governo dependia economicamente dos Estados Unidos da América, porém, o governante brasileiro, Vargas, era simpatizante dos ideais nazifascistas, ou seja, dos ideais da Alemanha. Foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, apoiado pelo governo, que na época foi o general Eurico Gaspar Dutra. Chegava ao fim, em 1945, a era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas,
que em 1951 retornou ao poder, desta vez com os votos legítimos e não através de golpe. Lembram-se que eu falei ainda há pouco que aquelas ações trabalhistas promovidas por Getúlio Vargas o ajudariam futuramente? Então é isto a que nos referimos. Vamos notar agora algumas questões da decadência de Vargas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos países aliados, havia uma pressão para a redemocratização do Brasil. Porém, Getúlio Vargas alegava que o movimento queremista era uma prova da vontade do povo que ele continuasse no poder. Isto não aconteceu e Vargas foi deposto pelos militares. Pois é, aquilo que aconteceu em 1930, ou seja, os militares apoiaram a chegada de Vargas ao poder, foi o inverso em 1945, porque no decorrer do governo Vargas, os militares eles foram perdendo os cargos que o próprio presidente tinha dado no início do governo, pelo apoio dos militares, e isto causou grande insatisfação. Após ser deposto, Vargas chegou a participar da Constituinte de 1946, sendo eleito pelos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Porém, após vários constrangimentos no parlamento, feito por opositores, regressou à sua cidade natal, fixando-se na fazenda de Itu, em um exílio voluntário. Esse afastamento acabou nas eleições de 1950, quando Getúlio Vargas foi eleito com 48,7% dos votos. Isso significa que aquela ideia queremista dele não era tão vazia assim, não é? O povo realmente votou e queria a volta dele para o governo, dessa vez de forma legal. Durante todos os anos desse novo governo, que foi de 1951 a 1954, Getúlio Vargas enfrentou uma forte campanha oposicionista, liderada pela União Democrática Nacional. Em agosto de 1954, aconteceu um atentado à bala a um dos maiores opositores de Getúlio Vargas, que era Carlos Lacerda. Ele foi alvejado, porém ele não faleceu. Mas esta situação agravou ainda mais a instabilidade política e as pressões sobre o presidente Vargas, que, não suportando a campanha oposicionista que atacava seu legado político, terminou se suicidando em 24 de agosto de 1954. Sua morte causou reação e comoção popular, que culpabilizou os seus oposicionistas pelo acontecido. Chegamos então ao fim do governo Vargas e também ao fim do que foi apresentado sobre a era Vargas. Somando os dois governos, a era Vargas e o governo legítimo, através das eleições, Vargas passou 18 anos no poder, dos quais 15 anos foram contínuos, através do golpe de 1930, da Revolução. Então, nós podemos tirar como conclusões sobre o governo Vargas algumas situações interessantes. Primeiro, a questão autoritária, a falta de democracia e o abismo político que ele levou o país, principalmente na visão internacional. Quando ele destituiu o poder legislativo, quando ele governou com autoritarismo e com absolutismo, então isto foi uma
derrota na democracia, uma queda, uma regressão dos valores democráticos brasileiros. Em contrapartida, o governo dele trouxe os direitos para os trabalhadores, trouxe o voto feminino, que antes não existia. Então, de certa forma, nós podemos concluir que o governo Vargas, apesar de autoritário, ele trouxe muitas situações benéficas para o povo brasileiro. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!